Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós nos reunimos para mais uma Lexia Divina Peregrina. Me chamo Irmã Cecília e é com alegria que aqui de Roma, neste sábado, nós compartilharemos essa Lexia Divina. Estamos dentro do tempo do Jubileu dos Jovens aqui em Roma, neste ano jubilar, e hoje será a grande vigília dos jovens com o Papa. E é uma grande graça poder estar aqui e contemplar essa grande graça de ver toda a juventude reunida, assim como a graça de ver uma igreja universal, jovem, bela, que louva, que adora, que evangeliza. E é tão providencial porque a liturgia de hoje vai nos falar exatamente disso. Então, a primeira leitura de hoje, leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, o que dará 49 anos. Então farás soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, fareis soar a trombeta por todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. O 50º ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente, nem colhereis as uvas da vinha não podada, pois é um ano de jubileu sagrado para vós. Mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados. Nesse ano de jubileu, cada um poderá retornar à sua propriedade. Se venderes ao teu conterrâneo ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão, de acordo com o número de anos decorridos após o jubileu. O teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra, e de acordo com os anos de colheita, ele fixará o preço da venda. Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor será o seu preço, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor. Então, como bela essa liturgia nesse tempo de jubileu, neste sábado, dia da Virgem Maria, mas também dia onde milhares de jovens vão se reunir com o nosso Papa Leão para celebrar o jubileu. E a palavra vai dizer: é um ano sagrado para vós. Que bela experiência nesse ano de 2025. Quantas pessoas peregrinaram, quantas pessoas vieram celebrar, se unir à Igreja Universal. Quantos também nas nossas diversas realidades paroquiais, com as igrejas jubilares, puderam se alegrar e render graças a Deus por esse ano santo. E o ano santo deve ser para nós um ano de dar graças a Deus, um ano de voltar à palavra, um ano de voltar à liturgia, um ano de voltar com mais força à comunhão, à evangelização, um ano de celebrar as maravilhas de Deus, ao mesmo tempo um ano de voltar ao estado de graça. Então a igreja recomenda a confissão, a igreja recomenda o estado de graça, a igreja recomenda voltar às virtudes e tantas oportunidades daqueles que tiveram a oportunidade de vir a Roma, de visitar uma das basílicas, de poder rezar diante das portas santas e receber graças de indulgência, graças de santificação. É um ano de graça, um ano em que o céu está aberto. Então, meu irmão, minha irmã, se ainda na tua paróquia, se ainda na tua diocese, você ainda não foi uma igreja jubilar,
eu lhe recomendo, vai e reza, confessa-te, vive a Eucaristia, reza pelo Papa, reza pela comunhão da Igreja. Não deixe de receber as graças desse ano de jubilar. Não deixe de receber as graças de céu aberto que Deus quer derramar. O Salmo responsorial, o Salmo 76. Que as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus os abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Então, que as nações os glorifiquem, que todos glorifiquem ao Senhor. Por quê? Para quê? Para que na terra se conheça a sua salvação, para que na terra se conheça o caminho do Senhor. Por quê? Porque Ele é justo, Ele age com justiça, Ele é reto, Ele governa com retidão e Ele é pastor, Ele guia em toda a terra as nações. Ao mesmo tempo que Deus também é abundante, é fecundo, a terra produziu a sua colheita e o Senhor nos abençoa. Todas essas graças Deus quer derramar nas nossas vidas, se você tiver um coração de gratidão. Então, eu creio que a liturgia de hoje, com esse tempo de jubileu dos jovens, com esse tempo e esse ano jubilar, nos convida a ter um coração grato. Rejubila, exulta de alegria, ser grato a Deus. O Evangelho de hoje, Mateus 14, de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Aqui nesse Evangelho de São Mateus, nós vemos o que pode causar e o que pode acontecer quando quando o nosso coração não está voltado para Deus. Depois de ter visto toda essa exortação do ano jubilar, depois de ter cantado quanto Deus é bom e nos dá a sua graça e a sua bênção, nós vemos esse episódio daquela que pode perder a graça. João incomodava porque falava a verdade, mas isso não agradava a Herodes. E Herodíades, instigada pela sua mãe, seduz e é influenciada a pedir a morte de João Batista. O mal não glorifica a Deus. Se estamos no pecado, não glorificamos a Deus. Se estamos distantes de Deus, se estamos nas nossas vontades, se estamos nos nossos prazeres, não somos capazes de glorificar a Deus. Então, irmãos, a liturgia de hoje nos convida a sim um louvor,
uma exultação, uma glorificação, um reconhecimento das maravilhas de Deus. Mas para isso é preciso abandonar as obras do pecado. Mas para isso é necessário sair da sedução do pecado e entrar na libertação divina, de entrar nessa verdadeira vida de Deus. Se nos deixamos seduzir, se nos deixamos guiar pelas nossas vontades, se nos deixamos invadir pela mentira, então o nosso coração não pode glorificar a Deus. Então, que a liturgia de hoje nos ajude a entrar nas obras da verdade para uma verdadeira glorificação de Deus. A liturgia das horas de hoje nos trouxe, eu creio que ela vai nos ajudar a entrar nessas obras de glorificação de Deus, abandonar as obras das trevas e entrar nas obras da luz, naquilo que glorifica, que agrada a Deus. Foge dos maus hábitos e diante do povo fala contra ele. Então, primeira exortação de Santo Inácio, foge dos maus hábitos. Os bons hábitos glorificam a Deus, os maus hábitos não glorificam a Deus. Convém certamente que o noivo e a noiva se unam em casamento com a aprovação do bispo, a fim de que as núpcias sejam segundo o Senhor e não conforme a concupiscência. Tudo se faça em honra de Deus. Então, Santo Inácio começa exortando os casais, se é que eu posso dizer assim, a viverem unidos no Senhor, a viverem santamente, castamente, que o noivo e a noiva se unam em casamento, a fim de que as núpcias sejam segundo o Senhor, no Senhor, e não na concupiscência. Se podem guardar a castidade, vivam na humildade. A importância de vivermos a castidade. Nesse jubileu dos jovens, é tão belo resgatar o valor da castidade, da preparação para o sacramento ao matrimônio ou da virgindade consagrada para aqueles que são chamados. As vossas obras sejam vosso depósito para receberdes em justiça o que vos é devido. Sede generosos e longânimes uns com os outros, com mansidão, assim como Deus em relação a vós. Quem me dera gozar para sempre do vosso convívio. Então, que belo! Colaborai uns com os outros, juntos lutai, juntos correi, juntos padecei-vos. Nenhum seja desertor, mas que possamos juntos glorificar a Deus, celebrar a Deus, celebrar a vontade de Deus, ainda que passando por cruzes, mas passando por cruzes juntos. Então, irmãos e irmãs, nesse dia, celebremos as obras de Deus, entremos nessa alegria e nessa glorificação. E vos exorto também a acompanhar a vigília do Papa com os jovens, nesse jubileu dos jovens, e amanhã a Santa Missa, transmitida por todas as redes sociais, pelos canais. Vivamos esse tempo em unidade, de onde estivermos, celebremos juntos a glória de Deus, na unidade da Igreja, nesse tempo forte. Que Deus os abençoe.